Oi, meus amores, bom dia, boa tarde. Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, tá certo? A gente tá com muita saudade de vocês. Vamos dar continuidade, né, à nossa aula da semana, né? Vamos concluir mais uma matéria hoje, tá certo? Que hoje a gente vai concluir matemática, tá bem? Mas antes de tudo, vamos falar com o Papai do Céu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra de todo mal. Amém. Vejam só, a aula de matemática de hoje, deixa eu dar uma notícia para o primeiro ano, também não tem, tá? O primeiro ano já concluiu matemática, tá certo? Então, se tiver alguma página no primeiro ano que passou despercebido, pode mandar lá no zap que ali é uma ajuda, tá? Mas já tá concluído. O segundo ano, vamos ver matemática do segundo, tá certo? Deixa eu colocar lá. Segundo ano. O segundo ano também, tá? Não tem aula de matemática hoje, já está concluído. Se faltou alguma, você vai lá no zap que eu ajudo, mas não tem mais. Já foi concluído. Vamos pro terceiro. Terceiro ano também não tem mais matemática, já acabou, tá certo? Foi concluído. Se faltou alguma, também vai lá no zap que a Lielma ajuda. Vamos pro quarto ano, matemática. Quarto ano tem, tá? Mas é pouquinho, vamos lá. O quarto ano vai colocar na página 230, tá? Que fala sobre figuras geométricas, né? Sobre as figuras geométricas. E na 231 tem aí também a continuação das figuras geométricas, que é para você circular as que são prismas, né? Os prismas têm duas faces, então você só vai circular o que tem duas faces, você vai contar, tá certo? E depois você tem aí sobre justamente os prismas, que o textinho tá do lado, tá? E dá até para vocês ir fazendo, olhando o textinho. E o terceiro também, observar sobre os prismas e fazer a ligação certinha de um para o outro. Na 232, continua a atividade, né? Agora sobre as pirâmides, tá certo? Desculpa. Sobre as pirâmides. Na 233, probabilidade e estatística, ó. Probabilidade está relacionada a uma coisa que você não tem a certeza. Então, você imagina mais ou menos como vai ser, tá certo? E na 234, desculpa o barulho, minha gente, tá? É lá fora. Pessoal com som ligado não respeita, tá? Muito barulho. A 234 continua, tá certo? Sobre o assunto de probabilidade e estatística. E a 235, 236, 237 são moldes para recorte, tá certo? São moldes para recorte. Desculpa o barulho desse pessoal que não respeita, tá? De frente à escola, mas não respeita. Parece que não sabe que aqui é uma escola ainda, né? Esquece. Então, eu vou só voltar as páginas para vocês entenderem. Eu parei na 231, né? Que foi sobre você ligar os prismas, um é igual ao outro. Na 232 continua, tá certo? Só que sobre as pirâmides. Na 233 foi a probabilidade, que é uma coisa que você vai ver mais ou menos se é ou não é, que é a estatística. Na 234, você vai responder de acordo. E na 235, 36 e 37 só são recortes. E aí, conclui o quarto ano matemática. Pra gente finalizar a nossa aula de hoje, tá certo? O quinto ano vai colocar, deixa eu ver aqui. O quinto ano tem muitas páginas, tá? Então, a gente vai concluir hoje. Então, se a Lielma tá concluindo tudo, mas é como eu já expliquei ontem. O que eu mandar, você vai fazendo no decorrer da semana. Você já tá com o videozinho e aí você já vai fazendo, olhando as páginas, tá certo? Então, o quinto ano vai colocar na 248, né? Na 248, que aí é só uma explicação sobre medidas de volume, né? Na 249, você vai ver sobre a mudança de unidade, né? Como é que é trocado sobre o metro, decâmetro, o hectômetro, tá certo?
Na 250, tem aí falando sobre as medidas de capacidade que está relacionada ao litro, tá bom? Na 251, tudo relacionado ao litro, você vai responder. Na 252, também relacionada ao volume e à capacidade. Na 253, continua as atividades relacionadas, tá certo? Sobre o litro. Na 254, medidas de tempo que estão relacionadas à hora, 1 minuto e os segundos, né? Muito fácil isso, né? Só é você ler o textinho e responder a 255. Na 256 continua, né, a atividade sobre a hora, 1 minuto e os segundos. Na 257, localização e deslocamento no plano. Isso aqui já é um pouquinho mais a fundo do assunto, diferente do que estava sendo estudado. Falando sobre... Deixa eu ler uma voltar aqui, tá? Que eu me perdi. Deslocamento no plano. Observe a localização dos animais representados no plano ao lado. Vamos indicá-lo usando pares de números. Ou seja, você vai ter a noção de pular quadradinhos, entendeu? Aí, exemplo, o cachorro. Ó, veio, pulou, então ele está mais ou menos no 3. Aí, 1, 2, 3, 4, 5. 3, aí se tivesse uma letra A aqui, 3A, voltou. A, B, C, D, E. 3... entendeu? Então, isso é deslocamento. A mesma coisa vai ser feita nas atividades da 258 e na 259, tá certo? Que está relacionado a retas numéricas. Na 260, tá falando sobre geometria, que são sobre os ângulos, né? Ângulos aberto, fechado, que tem o reto, agudo, obtuso e o raso. O raso é um ângulo reto, né? Como está essa caneta aqui. Aí o obtuso, ele tem como se ele fosse assim, ó, o meu dedo e a caneta formando. O agudo, ele é assim, tá certo? E o reto é assim, tipo um L, tá certo? Então, é só para vocês terem uma noção de ângulos. Na 261, na 262, tem mostrando as figuras geométricas. Na 263, você vai ainda fazer o estudo, né, e responder sobre as figuras geométricas. Na 264, tem falando sobre trapézio, paralelogramo, tá certo? Quadrilátero, que você está dizendo, quadrilátero, que são os 4 lados iguais. 265 também continua e tem falando sobre ampliação e redução. 263 é para você fazer desenhos, né? Nesses quadros, desenhos de uma figura, tem uma figura original, uma ampliada e uma reduzida. Tanto você vai fazer ela no tamanho pequeno, como no médio, como no grande, tá certo? Na 267, perímetro de um polígono, que você vai fazer a medição. Então, se aqui tem 5 centímetros nesse triângulo, vou só explicar rapidinho. 5, aqui tem 5 e aqui tem 5. Você vai fazer a soma. 5 mais 5 mais 5, que vai dar 15. Então, ao todo, o triângulo, tá certo? Vai ter 15 centímetros. Tá? Agora, se você for multiplicar 5 vezes 3, vai dar o mesmo resultado. Vai dar 15, porque são os 3 lados, ó. 1, 2, 3. Tá certo? Então, por esse, você faz os outros. 268... áreas e volumes, né? É aquela mesma que Tia Leoma falou. Você vai desenhar nesses quadros figuras, né? Com as medições, tá certo? 269 continua sobre volume, né? Tamanhos pequeno, médio e grande. 270, desculpa. Continua sobre você medir, né? E dizer o tamanho, tá certo? Fazendo a soma ou a multiplicação, tá certo? E a 271, pra terminar, é só um joguinho, tá? Encarte, não precisa fazer, só se você quiser, tá? De brincadeira naval, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Voltando, matemática nós concluímos hoje, tá certo? Não tem mais matemática. Não precisa fazer tudo hoje, vai fazendo no decorrer da semana até a próxima e depois a gente vê um dia pra vocês, pra gente fazer a correção, tá certo? Beijo, fiquem com Deus, até amanhã.